Que bom que você chegou! Seja bem-vindo ao canal da Dirce. Se chegou até aqui, é importante que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, vou falar sobre a competência 3 da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E que questões pertencem à competência 3? São questões cujos textos falam sobre o corpo e suas expressões. Questões que envolvem a saúde e a expressividade, a comunicação através do corpo, nos esportes e na dança, por exemplo. O esporte, na prova do Enem, deve ser entendido como gerador de integração social e representante de grupos sociais. A banca quer saber se você, candidato, é capaz de entender a saúde como um direito de todo cidadão, jovem ou idoso. Muito importante lembrar que a prática esportiva, nesta prova, ela é inclusiva. Qualquer pessoa, preste atenção, qualquer pessoa, independente de sua condição social, de suas limitações, ou que pertença a um gênero social diferente do gênero biológico, padrão, tradicional, tem direito, todos têm direito às práticas esportivas. A prova defende a saúde e não um padrão de beleza pré-estabelecido. Até porque padrão de beleza é uma coisa que acaba, é uma coisa que muda. Nas últimas edições, as questões sobre a competência 3, elas mostraram esportes modernos como skate, como jogos eletrônicos e também textos que abordavam questões com situações polêmicas envolvendo atletas. E agora? A pergunta que não quer calar: já exercitou a sua capacidade leitora hoje? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar a competência 3 e resolver 3 questões de edições anteriores. Bora lá! Então, preste atenção que agora vou explicar a competência 3 e resolver 3 questões da edição anterior. Fique comigo que você vai entender. E o que diz a competência número 3? A competência 3 diz que é preciso compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você, candidato, precisa reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. É preciso também que você saiba reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas, quer dizer, de movimentos dos músculos, peso, resistência, posição do corpo. Você também precisa entender que a linguagem corporal é um meio de interação social, considerando os limites do desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Então, se você compreende que a linguagem corporal ela é relevante para a própria vida e é integradora social e formadora de identidade, você vai conseguir resolver as questões que eu vou te mostrar agora. Então, vamos a elas. Essa questão é da prova azul do Enem 2023, é a questão 34. Vamos exercitar a técnica aprendida na videoaula anterior. Vamos começar pelo enunciado, sempre pelo enunciado, nunca pelo texto, porque desta forma você vai identificar facilmente o que você está procurando e vai escolher a resposta certa. Então, comecem a treinar, não deixe para treinar no dia do Enem. Aí não é treino, aí você vai se confundir. Tem que começar a treinar agora. Pegue questões de edições anteriores e faça o que eu vou te mostrar. No diálogo que estabelece
com religiões afro-brasileiras, sintetizado na descrição e na imagem do espetáculo, a dança exprime uma. Então, o que eu estou procurando na questão? O que a questão está me dizendo? O enunciado quer que eu procure nos textos o que a dança exprime quando ela estabelece um diálogo com religiões afro-brasileiras. Então, eu já vou procurando esta resposta. Aqui eu tenho dois textos, um texto verbal e um texto não verbal. E vamos começar aqui pelo texto verbal. Logo no início de gira, um grupo de 7 bailarinas ocupa o centro da cena, mãos cruzadas sobre a lateral esquerda do quadril, olhos fechados, troncos que pendulam sobre si mesmos, em vaguíssimas órbitas. Tudo nelas sugere o transe. Está estabelecido o caráter volátil do que se passará no palco dali para frente. Mas engana-se quem pensa que vai assistir a uma representação mimética dos cultos afro-brasileiros. Bom, e na linguagem não verbal do texto 2, a linguagem visual mostra um corpo de balé performando ali com movimentos que lembram as religiões afro-brasileiras. Então, o que essa dança exprime? Vamos às alternativas e vamos eliminando aquelas que estejam bem distante da pergunta. Então, vamos eliminar aquelas que sejam absurdas, né? Aquelas que vão contra a questão da saúde, aquelas que vão contra a inclusão. Então, vamos ver aqui. Alternativa A, crítica aos movimentos padronizados do balé clássico. Pronto, já pode eliminar, porque aqui não está fazendo crítica nenhuma aos movimentos do balé clássico. Letra B, representação contemporânea de rituais ancestrais extintos. Esses rituais são extintos, rituais de religiões afro-brasileiras são extintos, então já pode eliminar a alternativa B. Elimina. Alternativa C, reelaboração estética erudita de práticas religiosas populares. Por enquanto, é a alternativa que mais se encaixa. Vamos ver as outras? Alternativa D, releitura irônica da atmosfera mística presente no culto à entidade. Tem alguma ironia? Isso é inconstitucional. Então, pode eliminar a alternativa D. Oposição entre o resgate de tradições e a efemeridade da vida. O texto não disse nada disso, a imagem não mostra nada disso. Então, acertou quem marcou a alternativa C. Reelaboração estética erudita de práticas religiosas populares. Basta olhar na imagem e, com a leitura do texto, a gente percebe que há um diálogo entre o balé clássico e as religiões afro-brasileiras. Bom, lembrando sempre de começar pelo enunciado, vamos resolver mais uma questão, também a questão da prova azul, Enem 2023, é a questão 45, começando aqui pelo enunciado. Preste atenção. O contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto demonstra, então, o que o contexto está demonstrando sobre o esporte eletrônico? Vá ao texto buscando essa resposta. Vamos lá? Olha o tamanho desse texto. Se você começar por ele e depois partir para a pergunta, não vai dar certo. É melhor começar pela pergunta e ir ao texto já buscando a sua resposta. Então, vamos lá? Agora que nós lemos o enunciado, partiremos para o texto. A indústria do esporte eletrônico é um mercado que está crescendo em um ritmo mais rápido do que a economia mundial. Sua popularidade cresceu muito e no Brasil não é diferente. De acordo com os dados de uma pesquisa, mais de 64% dos brasileiros que jogam videogame já ouviram falar de esporte eletrônico. No entanto, o que chama a atenção é o crescimento superior a 10% do público praticante, comparado ao ano anterior, que subiu de 44,7% para 55,4%. Trata-se de um percentual expressivo, já que o Brasil está no top 3 dentre os países que têm maior número de espectadores de esporte eletrônico do mundo. Comparado ao ano anterior, em 2020, o Brasil teve um marco de crescimento de 20% na audiência. Mundo afora, a árdua dedicação de grandes gamers contribuiu para o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, aliado a outras 5 federações esportivas e suas desenvolvedoras de jogos, que direcionaram um olhar mais atento ao assunto, permitindo dar o primeiro passo para concretizar pela primeira vez na história dos jogos eletrônicos
um evento olímpico oficial. Aí você rapidamente dá uma olhada aqui na fonte de onde o texto foi extraído, né? É o chicoterra.com, e agora vá procurando a sua resposta, vai eliminando as alternativas que nada tenham a ver com o texto. Então, vamos lá? Então, o que nós encontramos ali? O contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto, esse contexto demonstra o quê? Alternativa A, condição favorável à expansão dessa modalidade. É a que está mais próxima, né? É a alternativa correta. Como que a gente percebe? Porque aqui, devido às porcentagens, né, do público praticante e também dos espectadores, o Comitê Olímpico Internacional, aliado a outras 5 federações esportivas e suas desenvolvedoras, lançaram um olhar mais atento, né? E isso permite o primeiro passo para concretizar, pela primeira vez na história dos Jogos Eletrônicos, um evento olímpico oficial. Se observarmos as outras alternativas, a B, por exemplo, a promoção dessa prática por jogadores profissionais. Nada a ver, o texto não falou sobre isso. Impulsionamento de um processo de marketing, também não. Favorecimento de fabricantes de jogos, não. Modificação da audiência televisiva, também não. Então, a resposta correta é a alternativa A, logo de cara ela aparece, e se você escolheu, você acertou. Vamos à próxima questão. Questão da prova azul, também de 2023, a questão 40. Vamos ao enunciado da questão. E diz o seguinte: no texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pela... Então, lembre-se que eu falei no início da videoaula que qualquer pessoa, independente de sua condição social, de suas limitações físicas, ou que pertença a um gênero social diferente, né, do gênero biológico padrão, tradicional, tem direito às práticas esportivas. Então, vamos a esse texto que traz uma polêmica envolvendo uma atleta trans. A neozelandesa Laurie Hubbard fez história nos Jogos Olímpicos. Apesar de ter ficado de fora da disputa por medalhas, a levantadora de peso deixou sua marca na edição de Tóquio por ser a primeira mulher abertamente transgênero a participar de uma competição olímpica. No início da carreira, na década de 1990, a neozelandesa participava de disputas na categoria masculina. Em 2001, aos 23 anos, ela se afastou da atividade. A pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feito para pessoas como eu se tornou um fardo muito grande para suportar. Em 2012, Laurie começou sua transição de gênero por meio de terapias hormonais e, em 2013, declarou abertamente ser uma mulher trans. Para o Comitê Olímpico Internacional, a participação de mulheres trans nos Jogos é permitida, caso o nível de testosterona, hormônio que aumenta a massa muscular, esteja abaixo de 10 nanomols por litro por pelo menos 12 meses. A fonte do texto é a revista galileu.globo.com. O que nós estamos buscando é o seguinte, que neste texto, o que neste texto demonstra os limites do potencial inclusivo do esporte? Então, esses limites são dados por quê? Vamos às alternativas e vamos eliminar aquelas que se afastarem daquilo que nós estamos procurando. Dificuldade de conseguir bons resultados esportivos, o texto não falou sobre isso, pode eliminar. Dependência de características biológicas padronizadas. Segura aí, essa alternativa se encaixa na resposta. Vamos verificar as outras. Letra C. Inexistência de uma categoria para pessoas transgênero. Não existe. O texto diz isso, então pode eliminar a alternativa C. Necessidade de afastamento temporário das competições. O texto não diz que isso é um limite do potencial inclusivo do esporte. Se afastamento não é inclusivo, pode eliminar essa alternativa. Impossibilidade de uso controlado de substâncias exógenas. Também o texto não fala sobre isso. Ele dá ali uma condição, mas não fala sobre isso. Bom, o que dá o limite aqui, os limites do potencial inclusivo do esporte, segundo o texto, esses limites são dados pela dependência de características biológicas padronizadas. O texto deixa bem claro que o Comitê Olímpico Internacional ele permite a participação de mulheres trans nos Jogos, desde que o nível de testosterona, hormônio que aumenta a massa muscular, esteja abaixo
de 10 nanomols por litro, pelo menos por 12 meses. O texto deixa claro isso. Então, a resposta correta é a alternativa B. Então, vamos chegando ao final desta videoaula. Não saiam desta videoaula sem comentar, sem curtir, sem compartilhar, sem se inscrever no canal, para que eu possa continuar produzindo videoaulas importantes para todos vocês. Então, até a próxima. Muito obrigada!